Alegria, salve, salve, família amada do CENTE, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Sejam muito bem-vindos nesse podcast especial. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós recebemos muitas perguntas destinadas ao Antônio de Pádua Neves, o Exu Caveira, que é o chefe espiritual da nossa casa. E nós separamos algumas das perguntas recebidas e vamos aqui falar para vocês a resposta que ele nos deu. Lembrando que ele tem 3 livros psicografados que vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, você quer ter mais conhecimento, quer saber mais sobre a vida do espírito, compre os livros dele. No Clube dos Autores, você encontrará os livros dele, Psicografia de William Alevati, que está aqui conosco nesse vídeo, que vai falar para vocês as respostas dadas pelo Caveira, esse podcast. Pergunte ao Caveira. Oi, William. Um salve com muita alegria, família CENTE. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Nesse podcast especial que mostra a fusão dos conteúdos que temos no Instagram para os conteúdos aqui do YouTube. Numa sessão que nos foi inspirada, eu diria, para a criação da área Pergunte ao Caveira. O objetivo dessa sessão no Instagram é que você deixe lá suas perguntas e que, uma vez analisadas, ele vai trazer as respostas, tanto lá quanto nós vamos gravar esses vídeos aqui. Estamos começando esse podcast e a ideia é que uma vez por mês tragamos para vocês essas respostas que forem feitas das perguntas feitas lá. E nessa aqui, para começar, as perguntas que inspiraram a ele a criação do primeiro livro, Citações Diárias ou Mensagens de Outro Mundo. Então, nós vamos trazer aqui 4 perguntas que foram trazidas, foram feitas como perguntas e ele transformou isso em ações ou ele transformou isso em sessões do seu livro, do primeiro livro, Mensagens do Outro Mundo, Citações Diárias ou Mensagens do Outro Mundo. Então, vamos lá, né, André? Vamos lá. Eu selecionei aqui 4 perguntas para a gente falar nesse vídeo. A primeira pergunta foi essa. Eu não entendi qual a relação de você ouvir músicas ou assistir filmes ou algum tipo de diversão terrena com o processo de melhora do ser humano. Vocês podem me explicar? Então, vamos lá. O que a gente aprende com Caveira a respeito disso, né? Músicas, filmes, diversões terrenas, elas fazem parte do nosso processo natural de vida, né? Então, nós vivemos aqui no planeta Terra, nós temos esses entretenimentos que são muito importantes, assim como leituras também. E o que nos ensina o Caveira, né? O que ele responde a essa pergunta? Que as leituras, os filmes, os vídeos que você assiste, eles têm que ser elevados, eles têm que tocar o seu coração de maneira elevada. Então, não precisa ser música clássica, não precisa ser música gospel, não precisa ser música religiosa, tá? Precisa ser música boa, que é a primeira coisa que ele fala, e principalmente quando a gente fala de música, né? Músicas que tragam conteúdos que inspiram e vibrações que inspiram também. Então, vibrações que possam ser harmônicas. Ele, inclusive, cita no livro Rocks, que trazem um conteúdo muito importante, e não é porque é rock que é uma música do diabo, né? Como se achava lá nos anos 80, meu pai falava isso. E não tem nada a ver. Eu convido a todos a comprarem o livro e lerem os assuntos que ele traz ali, para que vocês possam entender melhor. A mesma coisa com os filmes, né? Então, ele recomenda que não sejam utilizados filmes, que não sejam assistidos filmes de terror, porque eles são feitos para dar sustos. E para quem já conhece um pouco sobre a espiritualidade, nota que a maior parte das coisas que são colocadas ali são muito fantásticas, são muito grotescas até, e não trazem o menor objetivo positivo, nem muito menos o menor objetivo elevado. Então é importante que se tenha cuidado ao se consumir esse tipo de coisa. Vale o mesmo para a leitura, tanto quanto vale para as conversações, né?
conversas entre os amigos, muitas vezes conversas despretensiosas, precisam também ter cunho elevado. É muito importante que nós saibamos disso. Então, o cerne daquilo que se fala e daquilo que se conversa é a coisa mais importante nesse sentido, tendo muito menos atenção até a forma, mas muito mais ao conteúdo. Eu acho que isso é que importa, certo? Respondido, André? Respondido. Lembrando você, mais uma vez, adquira os livros. Você vai encontrar muitos conteúdos como esses nos livros, onde você vai aprender muito sobre a vida no plano espiritual. A gente fala do plano espiritual, mas não é quando você está desencarnado, é a vida em geral, porque nós somos espíritos também. Nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Então, você vai entender muito mais sobre a sua vida. Vamos à segunda questão. Eu gostaria que você me explicasse melhor sobre sintonia. Eu não consigo entender muito bem o que significa ter uma boa sintonia. Vocês podem me ajudar? Claro, com certeza. O que é sintonia? Sintonia a gente tem que entender que na vida tudo é vibração, tá? Então, tudo que está ao nosso redor, o que a gente vê, o que a gente ouve, é tudo uma questão de vibração. E a sintonia é você sintonizar o seu dial. Dial, para quem não sabe o que é o sintonizador do rádio, né? Então, você sintonizar o seu dial, o seu controle remoto, quando você muda de canal, em coisas boas, em coisas positivas. O ser humano é o que ele pensa, é o que ele fala, é o que ele age. Baseado em quê? Baseado na sua forma de atuar e lembrando que a vibração, ela é um processo físico, tá? Então, quando você emite um som, ou você escuta um som, ou você assiste alguma coisa, você está vendo faixas vibratórias, você está vendo ondas que fazem, que saem do ponto A e chegam ao ponto B, sejam elas visuais, sejam elas auditivas. Isso vale também para aquilo que a gente conversa. Então, sintonia tem muito a ver com a primeira pergunta. É aquilo que te eleva. Quanto mais te eleva, mais ela vai ser positiva, certo? Então, se você se sintonizar com coisas negativas, você vai se jogar para baixo, você vai fazer com que você não tenha uma sintonia positiva, uma sintonia alta. Não tendo uma sintonia alta, você não tem condições de poder manter o seu equilíbrio em dia, fazendo com que as coisas fluam e funcionem da melhor forma possível. Vamos à terceira pergunta que fizeram para o Caveira. É sobre a morte. Eu não entendi o que acontece de fato conosco depois que morremos, já que você disse que não somos profetas, nem anjos, nem demônios. O que é que acontece então? Muito bom, boa pergunta, né? Bom, é o seguinte, né? Morrer não faz de ninguém profeta, não faz de ninguém anjo, não faz de ninguém demônio, tá? Morrer simplesmente significa tirar roupa. É literalmente isso. Quando você acorda pela manhã, você tira o seu pijama, coloca a sua roupa normal, essa retirada do pijama, quando você vai à noite, que você tira a roupa para tomar banho, por exemplo, você tira a roupa. Morrer é só isso, tá? Na prática, né? Lógico que significa muito mais em outros aspectos, transcendentais, inclusive. Mas morrer é muito simples. E o que acontece é que você continua sendo exatamente quem você é. Lembrando que esses conteúdos todos estão no primeiro livro de Antônio, Citações Diárias ou Mensagens de Outro Mundo, onde você pode ler uma explicação mais profunda ou maior a respeito do assunto, tá certo? Então é isso, André. Não sei se acho que é bom você acrescentar alguma coisa nisso aí. Na verdade, você não deixa de ser você. É um erro quem pensa que quando desencarnamos, ou comumente chamamos de morte, a gente passa a ser algo diferente do que nós somos. E isso não faz sentido na natureza humana. Como que você pode perder a sua identidade? E se você perder a sua identidade, qual seria o sentido da vida? Concorda comigo? Seria nenhum. Então, na verdade, você continua sendo você com seus valores, crenças, amores, paixões, ódios. Por isso que nós entendemos aqui no canal que nós não falamos sobre a vida do espírito, nós falamos sobre a vida. Nós gostamos sempre de falar sobre isso.
porque a vida, ela simplesmente é uma continuação. Nós não temos fim. Nós continuamos, seja em que estado for, como encarnados ou como desencarnados. Então, a gente precisa tirar da ideia, da nossa cabeça, que a gente passa a ser algo diferente do que nós somos. E não é assim. Continuamos amando as mesmas pessoas, continuamos tendo os mesmos afetos, os mesmos desafetos. Por isso que o processo de evolução é contínuo. Então, vamos entender a vida como uma continuidade. Por isso que o William falou sabiamente que é como tirar uma roupa, que é o corpo físico. Não que você vá ficar, vamos entender, não que você vai ficar de uma forma nua no plano espiritual, mas você vai continuar existindo da mesma maneira. Espero que tenha ficado entendido, mas se vocês ainda têm alguma dúvida, eu peço que coloquem aqui nos comentários do vídeo, se você compreendeu, se você tem alguma dúvida ou se você quer acrescentar alguma informação. Nós aprendemos juntos, né? Um aprende com o outro. Mas essas informações que nós trazemos são as informações que nós lemos dentro dos livros da codificação espírita, dentro dos livros psicografados, dentro do conhecimento da Umbanda, e você também pode acrescentar algo de novo também, e a gente pode refletir juntos. A gente não é obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar, mas a gente pode trazer essa pauta. Não esquece, tá gostando do vídeo? Ele é feito com muito carinho. Dê o seu joinha, se inscreve no canal, venha participar da família Ciente e venha interagir conosco. Vai ser um prazer ter você aqui na nossa família. Dê o seu joinha, porque você faz com que tenha engajamento nesses vídeos e eles vão para muitas pessoas. E é muito importante a gente tratar desses assuntos da nossa vida eterna, porque todos nós vivemos nela. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não para pensar, não para refletir. E a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa entender o sentido da vida. E isso é fundamental. Quando nós entendemos o sentido da vida, tudo se torna muito mais fácil. Vamos à quarta questão. Vocês falam que existem muitas moradas na casa de meu pai. O que quer dizer isso? Moradas na casa de meu pai. Eu não entendo o que significa isso. Também dizem que a gente não vai conhecer todas. Como assim? Você pode me explicar um pouco melhor sobre esse assunto? Bom, essa questão de há muitas moradas na casa do meu pai é uma questão totalmente bíblica, né? Ou evangélica. Jesus disse isso, né? Então, a forma que Jesus falou é uma coisa, a forma que Antônio nos ensina é outra. O que Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu pai é que existem muitas vidas, né, ou muitas situações que a gente vive, tanto na nossa vida encarnada quanto fora. E o que Antônio fala sobre essa questão, que eu peço que você compre o livro e leia, para que você entenda o que ele diz, é que existem muitas religiões, existem muitas casas que falam de Jesus, que falam de Deus, né? Mas não quer dizer que você precise conhecer todas elas. Por que ele diz isso? Porque existe um pressuposto na Umbanda que se você tem muitas religiões e se você, mesmo que você vá em 2 terreiros de Umbanda, se você colocar o pé em 2 canoas, com os 2 pés, um em cada canoa, e elas divergirem um pouco no seu conhecimento ou na sua maneira de abordar, na sua maneira de falar, você pode cair na água, né? Por quê? Porque as 2 canoas, elas vão uma para cada lado e você vai acabar caindo na água, porque as suas pernas não vão alcançar. E por que ele diz isso? Porque tem muita gente que vai no terreiro de Umbanda e vai na igreja católica, tem muita gente que vai no terreiro de Umbanda e vai na igreja evangélica, porque gosta de ouvir a palavra de um jeito e de receber a ajuda do outro. Isso é proibido? Não, não é proibido. Mas isso pode confundir a sua cabeça e pode confundir a sua maneira de agir, né? E muita gente pode ir também em centros espíritas, em mais de um, às vezes fazer cursos em 2 centros espíritas diferentes, e um vai falar uma coisa completamente diferente do outro. Quer dizer que eles estejam errados? Não, mas cada um tem a sua forma de falar. Do mesmo jeito que 2 pessoas não falam do mesmo jeito, 2 pessoas não interpretam as coisas do mesmo jeito, elas podem divergir, e nessa divergência as coisas podem não se enquadrar muito bem. Certo, André? Certo. E essas palavras de Jesus também podem ser interpretadas como
moradas como planetas, né? A gente sabe que com bilhões e bilhões de planetas que existem, não faria sentido nenhum só o planetinha Terra, tão pequenininho e no cantinho da galáxia, ser habitado. E tudo é criação divina, né? Outros seres de outros planetas, ou que se chama de extraterrestres, também são criação do mesmo Pai. E também a gente pode interpretar dessa maneira, que existe vida no universo, muito mais do que só na Terra. Então, você também pode interpretar dessa maneira. Na verdade, a interpretação é essa, né? Existem todos os orbes, segundo o Livro dos Espíritos e a Gênese, que são os livros da codificação de Kardec, são 2 dos livros da codificação de Kardec, dizem que todos os orbes são habitados, ainda que não tenham vida encarnada, né? Inclusive, outros livros da Lavra de Chico Xavier trazem menções a isso, né? Que todos os planetas, por exemplo, do Sistema Solar, são habitados, só que não por vida encarnada. O único planeta no Sistema Solar que tem vida encarnada é o nosso. E se pressupõe que todos os sistemas solares tenham um planeta como o nosso, com vida encarnada, e outros que não sejam encarnados. Isso é absolutamente normal no universo como um todo, né? Então, segundo as últimas pesquisas, são 70 septilhões de planetas que existem no universo. E isso é estatística que vai crescer o tempo inteiro. O tempo inteiro isso vai crescer. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Existem muitas moradas na casa do meu pai. O que o Antônio fala é que existem muitas moradas, no caso aí das religiões, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu recomendo que você compre o primeiro livro dele, Citações Diárias ou Mensagens do Outro Mundo, e que você tenha todos os conhecimentos que ele coloca sobre esses 4 temas que a gente trouxe as perguntas aqui. Beleza? E é isso, André. Eu acho que concluímos bem e eu convido a todos aí que sigam com a gente, acompanhando os conteúdos do canal, conversando sobre a espiritualidade. Aqui embaixo também temos a nossa comunidade, para que você possa participar conosco, fazer parte do nosso grupo. E também venha nos conhecer na Rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, em Peruíbe, que iniciaremos as nossas tarefas lá, nossas giras, nossos evangelhos e giras, no sábado, dia 16 de agosto de 2025. Beleza? Então é isso, André. Um grande beijo aí no coração de todos e axé. É isso mesmo, venho conhecer. O Willi esqueceu de falar que nós estamos no estado de São Paulo, porque nós temos pessoas do Brasil e do exterior aqui que são da família Seente, ou novos integrantes da família que virão. Então, é importante a gente dizer o estado que nós estamos. Nós somos aqui do Litoral Sul, da região da Baixada Santista. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o joinha, se inscreve no canal, faça seus comentários, curta e compartilhe. E vamos seguir juntos aqui, unidos, nesse processo de conhecimento sobre a vida. Venha participar conosco. Aqui embaixo, nós temos os links de todos os livros da Lavra. Nós temos 3 livros do Antônio, um livro do Adenildo Araújo e um livro do professor Nestor. O professor Nestor, ele é professor no plano espiritual e ele vem amavelmente nos trazer mensagens ou aulas ou reflexões, você pode chamar da maneira com que você quiser chamar, sobre a vida, sobre comportamento principalmente. Essas gravações dessas aulas é feita na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. A gente participa do Evangelho, que também temos aqui o Evangelho gravado, e depois a aula do professor Nestor. Quer entender um pouco melhor sobre o nosso canal? Entre em playlist, clica em playlist. Lá você vai ter separado, você clica em playlist. Nós temos conteúdos separados por formatos de comunicação. Nós temos o Evangelho, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, nós temos os podcasts, que é para onde vai esse vídeo, nós temos a aula do professor Nestor e nós temos conteúdos exclusivos, onde nós falamos de vários assuntos. Nós temos muitos vídeos para serem maratonados. Quer conhecer um pouco mais sobre a vida eterna principalmente, e o seu papel na existência?
assistam os nossos vídeos. Eu tenho certeza que vai mudar muito o seu ponto de vista sobre as situações, sobre os acontecimentos e sobre você mesmo, principalmente, tá? Eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês e emissão de energia positiva. Axé!